Meus irmãos, a meditação desta noite se encontra no texto do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme escreveu Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 27 até o capítulo 12, no versículo 12. Uma das razões pelas quais determinadas passagens pregadas são grandes, são maiores, e outras menores, é porque há uma ideia central nestas passagens, há uma narrativa que se esgota, que inicia e encerra nesses capítulos, nesses dois trechos que nós estamos lendo, o final do capítulo 11 e o início do capítulo 12. Se os irmãos olharem o versículo 27, verão que ele se inicia com um evento, e esse evento apenas vai se encerrar no versículo 12 do capítulo 12. É por isso que nós, por vezes, lemos trechos que são maiores, e às vezes lemos trechos que são menores. Então, regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Ele perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta, respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Depois entrou Jesus a falar-lhes por parábola. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu um lagar, edificou uma torre, arrendou a uns lavradores e ausentou-se do país. No tempo da colheita, enviou um servo aos lavradores para que recebesse deles dos frutos da vinha. Eles, porém, o agarraram, espancaram e o despacharam vazio. De novo lhes enviou outro servo, e eles o esbordoaram na cabeça e o insultaram. Ainda outro lhes mandou, e a este mataram. Muitos outros lhes enviou, dos quais espacaram uns e mataram outros. Restava-lhes ainda um, seu filho amado. A este lhes enviou por fim, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o atiraram para fora da vinha. Que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Então, desistindo, retiraram-se. Amém. Ninguém gosta de ser repreendido em público. Por isso, algumas pessoas, alguns mestres da arte da liderança e da administração ensinam que nós devemos elogiar em público e repreender em particular. Mas algumas vezes é interessante repreender em público, principalmente quando se tem por objetivo desautorizar uma pessoa que esteja causando um estrago, digamos, em relação àquilo que ele está ensinando e em relação àquilo que as pessoas estão ouvindo e aprendendo. Por isso, estes líderes de Israel, os escribas, os sacerdotes e os anciãos, ou seja, o sinédrio, as pessoas que detinham o poder naquele tempo, incomodados com os atos de Jesus,
quando ele chega, ele limpa o templo e ele passa a ensinar no templo, e isso traz prejuízo ao sinédrio, prejuízo financeiro, nós estamos falando de dinheiro, de lucro ou de prejuízo. Ele traz esse prejuízo, isso incomoda as pessoas, porque diminui não apenas o lucro, mas também diminui a autoridade do sumo sacerdote, diminui a autoridade dos sacerdotes. E então eles entram numa missão. Quem Jesus pensa que é? Quem este homem pensa que é? E eles foram até Jesus o abordar. E eles abordaram Jesus em público. Jesus estava ensinando no templo. Havia pessoas que estavam ouvindo, outras pessoas haviam sido curadas por ele. Quem sabe não estava até Bartimeu lá no meio ouvindo também aquelas lições de Jesus. E então chega todo aquele séquito majestoso, com as suas roupas clericais, com as suas togas professorais, com toda aquela pompa e circunstância. Estavam lá os acusadores, estavam lá os juízes, estavam lá as autoridades de Israel, para desmascarar Jesus na frente de seus seguidores. Esse era o objetivo deles. E então eles fazem uma pergunta muito direta e muito clara: com que autoridade você está fazendo essas coisas? Com que autoridade você faz cessar o nosso lucro? Com que autoridade você faz cessar o pacto dos gentios? Quem te deu essa autoridade? E Jesus responde: eu não vou falar quem me deu essa autoridade, a não ser que vocês me respondam uma pergunta. Que pergunta? O batismo de João era dos homens? Era dos homens ou era de Deus? E eles, então, para não desagradar o povo, pois tinham medo do povo, mas também para que Jesus não falasse: então por que vocês não creram nele? Eles responderam: não sabemos. E então Jesus responde: nem eu também vou dizer com que autoridade eu faço estas coisas. Não vou falar como réu diante de vocês, mas eu vou falar como juiz de vocês, porque eu é quem sou o Senhor do templo, não vocês. Eu sou o filho do dono, não vocês. E aí ele começa a contar esta parábola. Certo homem produziu, fez uma vinha, colocou proteção na vinha, colocou uma torre na vinha para que pudesse guardar as coisas dentro da torre, para que os trabalhadores pudessem dormir, para que de cima da torre as pessoas pudessem vigiar e ver se estavam se aproximando algum ladrão, ou quem sabe algum animal, alguma raposa. E ele deixou tudo prontinho, mas arrendou aquela obra, aquela fonte de lucro para outras pessoas, e combinou, acertou um preço. E essas pessoas não foram fiéis na administração daquilo que o Senhor lhe havia dado para administrar. Então o Senhor manda o seu filho e diz: ao meu filho respeitarão. Mas eles matam o filho e jogam o seu filho para fora da vinha. E aí Jesus pergunta para eles: o que vocês acham que o dono da vinha vai fazer com esses homens? Eles entenderam perfeitamente de quem Jesus estava falando. E eles saíram frustrados porque não conseguiram o seu objetivo, e aborrecidos porque o seu plano foi inclusive desmascarado. Eles o mataram na parábola. Meus irmãos, a reprimenda que Jesus faz aos líderes de Israel serve de advertência para nós, os cristãos. E a advertência, eu gostaria de fazer menção a 4 advertências que esse trecho faz para nós, os cristãos. Primeira advertência: devemos ter intenção correta ao nos aproximar de Jesus. Devemos ter a intenção correta ao nos aproximar de Jesus. Quando aqueles homens chegam-se para Jesus, eles chegam com a intenção errada, mesmo diante daquilo que Deus havia feito por eles. E o que Deus havia feito por eles? É aquilo que está descrito na parábola. Deus construiu, na parábola está assim: Deus construiu a vinha, Deus plantou a vinha, Deus colocou a treliça,
A treliça é onde põe a vinha. Deixa lá a videira. Lá está a videira. Videira é igual chuchu, não é? Vai as rãs, não é uma árvore. Então coloca lá a treliça, deixa ela bonitinha, põe lá a vinha. Outros colocam então como se fosse uma cabana. E está lá a vinha. Fizeram uma cerca viva, deixou cercadinho, bonitinho. Não deixou qualquer cerca, deixou uma cerca que impedisse de ser atacada a vinha. Fez uma torre, deixou tudo organizado. A única coisa que eles precisavam era fazer a obra, render, só colher o fruto, só pôr um adubo, só colocar as coisas dentro da torre. Eles não fizeram nada, o trabalho era pouco. Mas como os líderes reagiram? Eles reagiram como se fôssemos donos da vinha. E é com esta intenção que eles vão até Jesus, como se eles fossem os donos da vinha. Mas há algo mais que aqui ainda não está escrito no texto, mas os irmãos pesquisando poderão descobrir. Que sobre uma das portas principais do templo havia um desenho de uma videira no templo. Então quando Jesus fala da parábola da videira e fala que serão prestadas contas daqueles que estão administrando, os líderes de Israel entenderam perfeitamente que ele estava falando da casa de Deus e do povo de Deus. Eles deveriam prestar contas daquilo que eles estavam fazendo, da obra de Deus. Então eles chegam com uma intenção não de prestar contas a Deus, mas de perseguir Jesus. Nós podemos também entrar no mesmo perigo. Pode ser que nós estejamos chegando até Jesus com as intenções mais impuras, não apenas defensáveis, mas até não declaráveis. Para que você saiu da sua casa para vir aqui esse culto? Para achar um defeito na equipe de louvor? Para achar um defeito no pregador? Para achar defeito no pregador é mais fácil do que da equipe de louvor testar um bonitinho. Muito bem. A marinha é mais fácil, acha? Para que você veio aqui esta noite? Você veio porque está acostumado? A pastor Faustão está muito chato, então estou vindo assistir Faustão. Para que você veio aqui? Que intenção você veio? Adorar a Deus? Ou quem sabe encontrar uma paquera? Ou quem sabe rever algum amigo ou alguma amiga? Para que você veio aqui? Talvez até um motivo mais nobre, ouvir uma mensagem inspiradora. Para que você veio aqui? Para que você vai até Jesus? Com que intenção? Essa pergunta precisa ser feita o tempo todo, porque pode ser que nós sejamos com a intenção errada. Pode ser que a nossa intenção não seja tão ruim quanto a dos líderes de Israel, que não foram até Jesus com humildade para aprender de Jesus, mas foram com o coração endurecido para, na cabeça deles, desmascarar Jesus. Com que intenção você vem até Jesus? Na noite de Ano Novo, numa das nossas igrejas aqui em Paraguaçu Paulista, eu estava passando, e eu sei que os irmãos sabem também, para que as pessoas vestem amarelo na passagem de ano? Para ter dinheiro, não é verdade? Prosperidade em 2018. Passando pela Avenida Siqueira Campos, aqui atrás, eis que olho para o meu lado e vejo uma igreja evangélica, todos, ou quase todos, vestidos de amarelo. Fizeram a vigília de Ano Novo vestidos de amarelo. Qual que os irmãos acham que deve ser a intenção com que as pessoas vão ao culto nessa comunidade? Algumas poucas vestidas de branco. Não tinha ninguém vestido de outra cor. Ou estava de branco, ou estava de amarelo. Um sexto, um sétimo, um décimo, às vezes, estava vestido de branco. Recebe todo mundo de amarelo. Com que intenção você vem até Jesus? Para oferir algum lucro? Para ter prosperidade na sua vida? Prosperidade é errado? Claro que não é. Deus abençoa com prosperidade seus servos. Mas você vem até Ele para obter o quê? Prosperidade? Quem sabe uma bênção particular? Meus irmãos, a reprimenda de Jesus serve de lição para nós.
Por quê? Porque pode ser que nós estejamos indo até Jesus com uma intenção equivocada, com uma intenção errada. Mas em segundo lugar, segunda advertência, é que prestar contas a Deus não é algo do qual nós podemos escapar. Nesta passagem, nós encontramos a necessidade de prestar contas que Jesus está ensinando, que aqueles sobre os quais foi dada a autoridade para liderar a igreja ou para fazer a obra de Deus, sobre esses, ou para estes, ou até contra estes, serão exigidas contas. Você está liderando a igreja? Pois saiba que Deus vai te pedir contas da forma como você está liderando. Você está fazendo discípulos? Deus vai te pedir as contas. Você prestará contas de como você está discipulando, se com interesse ou com descaso. Pior ainda, você não está fazendo nada. Deus vai te pedir contas da sua omissão. Vejam, meus irmãos, 7 de janeiro de 2018, no dia do juízo, eu espero que estas palavras não sejam lembradas com amargura no coração. De tudo que Deus põe na nossa mão, Ele prestará contas. Ou melhor, Ele vai exigir que nós prestemos contas. Prestar contas a Deus é algo do qual nós não podemos escapar. E olha que nessa situação Deus já havia dado tudo para a liderança de Israel, para que eles pudessem produzir fruto. Na passagem nós encontramos a figura de uma vinha que foi Deus que plantou, a sebe foi Deus que plantou, a torre foi Deus quem construiu. Da mesma forma, Deus havia dado a lei para Israel, Deus havia dado libertação dos egípcios, Deus havia dado libertação dos filisteus, Deus havia dado libertação dos babilônios, Deus havia dado libertação dos assírios, Deus havia mandado o maná no deserto, Deus havia aberto o mar vermelho para que eles pudessem entrar, Deus havia mandado profetas aos montes para que Israel fosse abençoado. Só que Israel estava agora preocupado com outras coisas. Da mesma forma, meus irmãos, Deus mandou para nós missionários que vieram dos Estados Unidos, Deus mandou para nós missionários que vieram da Europa, Deus mandou para nós pessoas estudiosas que traduziram a Bíblia, Deus mandou para nós material literário em abundância, Deus mandou para nós livretos de discipulado, Deus mandou para nós um templo que hoje nós achamos até um templo confortável, bancos acolchoados, em breve, se Deus quiser, vamos ter um ar-condicionado. Deus está mandando um monte de coisa para nos abençoar. A resposta é: como nós responderemos àquilo que Deus tem nos dado? Porque o maior de tudo que Deus poderia dar, Ele deu seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. E o que você tem feito a respeito disso? Saiba que daquilo que você tem feito ou tem deixado de fazer, Deus te pedirá contas. E os irmãos encontram nessa passagem exatamente que chega ao final, não produziu fruto, todo mundo para fora, vou colocar outras pessoas que liderem. Devemos, irmãos, botar mão à nossa consciência e olhar para a nossa própria história e ver e pensar: será que tantas divisões na igreja, na nossa igreja local, na igreja de Cristo de uma forma geral, será que não é resultado da nossa falta de produção de frutos? E às vezes Deus faz com que outras pessoas produzam fruto no nosso lugar, porque a gente não está produzindo? É errado dividir a igreja? Claro que é errado. Mas também é errado não fazer nada, não trabalhar, não fazer discípulo, não evangelizar, não ensinar as pessoas, não adorar a Deus. Qual que é o fim principal do homem? A gente sabe de qual? Está na pergunta número 1 do Catecismo Menor de Westminster, nosso símbolo de fé. Quem consegue falar Westminster? É quase ex-presbiteriano, como dizia antigamente, o pé rachado, né? Que é presbiteriano de raiz, consegue falar Westminster. Vamos lá, pergunta número 1, primeiro do Catecismo
catecismo menor, do breve catecismo, qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas quantos crentes não estão glorificando a Deus? Isso será te pedido contas. Terceiro lugar, terceira advertência: fazer da paciência de Deus um pretexto para o pecado é um risco que nós corremos. Aquelas pessoas corriam, nós também corremos. Vejam, meus irmãos, que a interpretação que a liderança, exemplificada aqui pelos trabalhadores da vinha, a interpretação que eles fizeram da misericórdia de Deus era que Deus era fraco, que Deus era omisso, que Deus era fácil de ser ludibriado. Eles achavam que estavam conseguindo alguma coisa, conseguindo alguma vantagem, quando na verdade eles estavam cavando cada vez mais fundo a própria cova. Nós não podemos tomar a misericórdia de Deus como um pretexto para pecar mais. Nós devemos tomar a misericórdia de Deus como algo pelo qual nós devemos ser gratos, devemos ser agradecidos, e não transformá-lo em pretexto para o pecado. Como aquelas pessoas reagiram cada vez que Deus mandava alguém para que eles prestassem contas? Maltratavam e matavam. Eles fizeram isso, até que Deus falou: chega! O machado que está na raiz, a árvore que não desse fruto seria cortada e lançada no fogo, ela foi cortada e lançada no fogo. Isso deve servir de advertência para nós. Que tipo de evangelho nós estamos vivendo? Deus fez isso com os israelitas, será que Ele não fará isso com os gentios? Será que Ele não fará isso conosco? Como tem sido a sua vida? Você usa da paciência de Deus como um pretexto para o pecado? Será que nós todos, como igreja, não estamos fazendo isso? Será que nós, como crentes, não estamos fazendo exatamente isso? A gente percebe que Deus é paciente, então a gente vai empurrando de qualquer forma a nossa vida cristã, porque a gente sabe que Deus é paciente. Vejam que a paciência de Deus acabou nesse texto. Nós precisamos ir até o Senhor, humildemente, falar: Senhor, nós temos usado a Tua paciência como pretexto para o pecado, e nós precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor, humildemente. É isso, ou então nós podemos ficar com o coração endurecido e achar que Deus não vai fazer nada até o dia que Deus faz. E quando Deus fizer, aí é sem volta, aí é irremediável, aí acabou. Há muitas pessoas que estão esperando na paciência de Deus, estão achando que no dia do juízo de Deus eles vão contar com a misericórdia do Senhor para entrar no céu. Ledo e terrível engano. Se você não crer em Jesus hoje, no futuro você não entra no céu, você vai para o inferno. Essa é a mensagem mais clara das Escrituras do Novo Testamento, é esta: onde o fogo não se extingue, onde o verme não morre, e você padecerá para lá toda a eternidade. Por quê? Porque está jogando para o futuro, confiando na misericórdia de Deus, e não aceitando hoje a misericórdia que te é oferecida pela fé em Jesus. Receba Jesus no seu coração hoje, não deixe para amanhã. Mude de vida hoje, não espere para amanhã. Amanhã pode não chegar. Pode ser que a paciência dele se encerre hoje na sua vida. Você não sabe se você termina esse dia vivo, nem eu sei. Nós não sabemos. Pode ser que a paciência dele com a gente esteja no fim, com você esteja no final. Que tipo de vida você está vivendo? Saiba que disso Deus te prestará contas. Melhor, Deus te exigirá que você preste contas. Ele não vai te prestar contas de nada, porque Ele é Deus. Para você Ele vai prestar contas a Ele. Em último lugar, última advertência: ir a Deus sem ser por meio de Jesus não é uma possibilidade. Ir a Deus sem ser por meio de Jesus não é uma possibilidade.
Tem gente que acredita que Deus vai salvar Israel de um jeito e Deus vai salvar a igreja de outro. Está errado. Deus só salva por meio de Jesus. Eu sou o caminho de Jesus, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não vai ao Pai por Moisés, não vai ao Pai pela igreja, não vai ao Pai pelo pastor, não vai ao Pai pelo rabino, não vai ao Pai pelo padre, não vai ao Pai por Maomé, por Buda, por ninguém. É só Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diz Jesus no final dessa parábola: a pedra angular sou eu. Essa pedra que os construtores, que são vocês, a liderança de Israel, rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal. Não tem como construir o edifício de Deus fora de Jesus. Não tem como você ser salvo sem Jesus. Você não será salvo se não crer em Jesus. Você não irá para o céu se não for por meio de Jesus. A Bíblia ensina isso claramente. Que farei para ter a vida eterna? Diz o carcereiro de Filipos ao apóstolo Paulo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E depois em Romanos ele escreve que se com tua boca confessares e teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Sem ter fé em Jesus não é possível ser salvo. Não há salvação em outro nome que não seja no nome de Jesus. Então, se você está esperando ser salvo por meio de boas obras, você vai para o inferno com suas boas obras. E vou dizer uma coisa: você não chegou nem perto do céu, nem perto, com suas boas obras. Porque para entrar lá, não entra pecado. Um pecado que você cometeu já te manda para o inferno. Agora imagina 15 por semana. Estou pensando assim numa pessoa bem boa, que comete poucos pecados, 15 pecados semanais. A média é uns 300. Vai entrar no céu porque deu uma cesta básica? Vai entrar no céu porque fez uma boa ação para alguém, porque visitou sua mãe? Aí eu visitei uma velhinha, fiz uma boa ação, vou para o céu. Vai não, vai para o inferno, suas visitas e tudo. É por Jesus. Ele é a pedra angular, Ele é a razão da existência da igreja. Ele, numa outra passagem, diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu, Jesus, Ele é o Senhor, Ele veio nos salvar, Ele veio entregar a sua vida. É Ele, por meio dEle, que nós somos salvos. Não há outro nome como de Jesus. Como nós cantamos aqui essa noite, não há outro igual. É só Jesus. É só Jesus. Meus irmãos, como a reprimenda de Jesus aos líderes de Israel serve de advertência para os cristãos? 4 advertências pelo menos nós devemos ter em mente. Devemos ter a intenção correta ao nos aproximar de Jesus. Devemos, ou prestar contas a Deus, é algo do qual não podemos escapar. O terceiro, fazer da paciência de Deus ser um pretexto para o pecado, é um risco que nós corremos, nós todos, vocês e eu, todos nós. Em quarto lugar, ir a Deus sem ser por meio de Jesus não é uma possibilidade. Ele é a pedra angular. Fora de Jesus não há salvação. Os irmãos veem quantas lições nós aprendemos a partir de uma tentativa mal sucedida de chamar a atenção de Jesus e de tentar desmascará-lo como um impostor, como as pessoas que foram até ele pensavam que iriam fazer. Mas isso não pode ser apenas um entendimento, porque na prática a verdade deve nos levar a algum tipo de reação. No versículo 12, a reação deles: então, desistindo, retiraram-se. Desistindo, retiraram-se. Essa foi a reação deles. Qual será a reação de vocês? Deus nos abençoe. Amém.